Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o ministro da Educação, Mendonça Filho. Lembrando a você que o programa de hoje é gravado em função do feriado, mas ainda assim você pode mandar as suas perguntas para @DeniRotenburg e para @José_M_Trindade, que elas serão repassadas para a assessoria do ministro. Ministro, o país vive agora a questão de definição da Base Nacional Curricular. Como é que está esse tema? Bom, na verdade a BNCC está na terceira versão. Nós tivemos duas versões que foram concluídas e elaboradas nas gestões anteriores, durante os governos do Partido dos Trabalhadores. Nós concluímos a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, dividindo ela da educação infantil até o 9º ano do fundamental. Hoje ela se encontra, essa versão número 3, no Conselho Nacional da Educação, que discute de forma ampla, é a grande orientação para a definição dos currículos escolares pelas redes estaduais e municipais em todo o país, e a nossa intenção é que ela possa ser homologada depois de aprovada no Conselho Nacional de Educação até o final de 2017, nessa versão entre a educação infantil até o 9º ano do fundamental. E como é que está a questão de ideologia de gênero, que é uma grande polêmica nesse assunto? Bom, primeiro tranquilizar as pessoas, que a gente tem feito uma discussão muito madura, muito equilibrada, não há hipótese alguma de que a gente possa incorporar a Base Nacional Comum Curricular, uma tese que, eu digo, propague a famosa ideologia de gênero, é algo que o próprio texto atual da base, nessa terceira versão, evoluiu no sentido de que se incorpora conceitos que são básicos numa sociedade de pluralidade, de respeito às diferenças, de respeito às liberdades, mas jamais consagrando a tese da chamada ideologia de gênero. Então, eu quero, inclusive, tranquilizar, eu tenho participado de algumas conversas com religiosos e lideranças religiosas, como líderes da Igreja Católica, de igrejas evangélicas. Estive visitando Dom Odílio Scherer em São Paulo, que é arcebispo de São Paulo, conversei com Dom Sérgio na CNBB, com Dom Justino, que lidera a discussão com relação à área educacional na Igreja Católica, Dom Fernando Saborito, que é arcebispo de Olinda e Recife, no meu estado, Pernambuco, e todos manifestam sempre uma preocupação de que a base nacional não incorpore excessos e muito mais fortemente não venha incorporar teses que possam sedimentar a ideologia de gênero como algo a ser seguido dentro das escolas espalhadas por todo o país. Como é que é a sua visão, ministro, a sua visão pessoal sobre esse assunto? Porque há reclamações dos dois lados, né? Até a convivência nas escolas, até isso é questionado, a questão do uso do banheiro. É claro, é evidente, não é uma questão para o Ministério da Educação, e sim de cada escola. Mas como é que o senhor vê esse debate? O senhor acha que realmente a educação, ou mesmo a política de ideologia de gênero, pode mudar ali, nem sei se é a opção sexual, mas a sexualidade das pessoas? Veja bem, Zé, esse é um problema e é uma questão sempre muito delicada de se abordar. Primeiro, a gente tem que levar em consideração o que está posto na Constituição Federal, na Constituição Brasileira, que deixa de forma muito clara que a missão de educar as crianças e jovens do Brasil é do Estado, em consonância e com a participação direta das famílias. A família brasileira ela tem, naturalmente, direito, a sua visão, o seu direito e a sua responsabilidade com relação aos seus filhos. Eu sou de uma origem de uma família católica, tenho 3 filhos, entendo e compreendo as preocupações das famílias do nosso país com relação a esses aspectos, e acho que o Estado brasileiro não pode, de forma alguma, impor algo que afronte e que vamos assim, que desrespeite, vamos assim, esses aspectos relativos à educação das crianças e jovens do nosso país. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que assimilar conceitos que devem estar presentes na vida das crianças e dos jovens, que são conceitos de tolerância, de respeito
não é? De respeito às diferenças, para que a gente não possa cultivar também uma sociedade de preconceitos e uma sociedade que tenha uma visão de diminuição de quem quer que seja. Então, acho que esse é um pressuposto presente, está sempre presente, inclusive, nas palavras do Papa Francisco, que a gente tem que acolher de forma muito direta e muito respeitosa. Agora, ministro, uma outra polêmica também, a questão do currículo geral do ensino médio. Muitas pessoas têm medo que algumas escolas deixem de dar matérias como filosofia e educação física, uma vez que agora tem aquela parte do currículo que as escolas podem escolher se elas dão ou não determinadas matérias. Como é que vai ficar isso? Bom, na verdade, essa questão aí da discussão com relação a matérias e disciplinas, como se utiliza hoje normalmente no linguajar educacional, ela ficou assim numa distância muito grande do que ocorre na maior parte do mundo. O Brasil, até antes da reforma do ensino médio, convivia com 13 disciplinas obrigatórias, disciplinas que impunham vamos dizer assim, um padrão único para todas as escolas do Brasil, como se porventura a gente tivesse uma única visão e não se consagrasse a possibilidade de itinerários formativos que levassem em consideração a vocação de cada jovem, o seu projeto de vida, a sua prioridade do ponto de vista de formação educacional. O mundo todo, Europa, e aí eu cito países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, já nas Américas, na Ásia, Singapura, Coreia do Sul, Japão, todos os países, eles consagraram, vamos dizer, um princípio sempre de mais flexibilidade na definição do currículo do ensino médio. E é isso que nós estamos avançando nessa direção. A gente vai ter um ensino médio onde 60% do currículo vai ser determinado seguindo a orientação da Base Nacional Comum Curricular e com currículos que podem e devem ser seguidos por todas as escolas daquele determinado sistema educacional e, ao mesmo tempo, se ofertando liberdade de ofertas complementares, tanto na educação técnica como em outros itinerários formativos, onde o jovem possa ser melhor considerado e que ele possa definir a sua formação de acordo com o seu projeto de vida educacional, inclusive. Agora, o Supremo Tribunal Federal foi há pouco tempo, né, de determinar que as escolas públicas podem fazer o ensino religioso, não são obrigadas, né? O ensino religioso, ministro, na rede oficial de ensino, como é que será a recomendação, a determinação do Ministério da Educação? Bom, a gente tem uma Constituição que estabelece um Estado laico, né? Portanto, não tem opção religiosa por parte do Estado e há respeito com relação à opção de cada cidadão. Ao mesmo tempo, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, a Constituição possibilita a oferta de educação religiosa. Só que é uma oferta possível, mas não obrigatória para todo estudante. Então, o estudante ele poderá acompanhar aulas de religião dentro dessa visão de Estado laico, sendo respeitada a sua opção por não ter acesso àquela disciplina ou àquela aula. Então, não é algo que possa ser transformado em obrigatório. Eu acho que o ponto de equilíbrio na definição, por maioria de votos, de 6-5, salvo engano, do Supremo Tribunal Federal, foi bastante adequado. Aí, agora, a liberdade é das escolas? Como seria? Dos sistemas das redes estaduais, das escolas e, ao mesmo tempo, a liberdade final do próprio estudante, de ter acesso ou não. Quer dizer, não há dúvidas quanto às particulares, então. Às confessionais, né? Mas isso. Na área pública, que também pode ser ofertada, isso mas depende do diretor. Isso, mas nunca numa visão compulsória, de que o aluno tem que ter... Aí fica a LDB que define, né, a não obrigatoriedade. O aluno pode... E na versão 2 da base, nós tínhamos orientação e definição com relação à educação religiosa, o ensino na área de religião. Com a versão 3 e a partir dessa decisão
do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incorporar, e nós temos um relator, que é o conselheiro Gilberto, do Conselho Nacional de Educação, que inclusive é reitor da Universidade Católica aqui de Brasília, do Distrito Federal, que está incumbido de relatar os aspectos relativos ao ensino religioso, tendo como parâmetro a Base Nacional Comum Curricular. Ministro, um outro assunto que sempre, alunos que estudam, principalmente adolescentes que estudam fora do Brasil, quando eles vão para lá fazer um intercâmbio, uma coisa, eles sempre voltam dizendo assim, poxa vida, lá eu não tinha provas, a minha avaliação era basicamente por trabalhos que eram apresentados, eram cobrados, e ai do estudante que não fizer o seu trabalho. E aqui a gente percebe que é muito voltado para as provas. Psicólogos consideram que esse ensino voltado à cobrança ali da prova, aquela prova todo dia, aquilo acaba tolhendo um pouco a criatividade, o senso criativo dos alunos e dá um estresse mesmo, né? Gera aquela ansiedade que às vezes isso faz com que o aluno perca um pouco da sua capacidade até de dar um nervosismo na hora da prova, dar um branco, e ele acaba até baixando a autoestima de muitos alunos. Como é que a gente resolve isso no Brasil? Como é que nós vamos deixar de ter um ensino tão voltado para a decoreba, para dizer, não, eu tenho que tirar uma nota boa nessa prova? Eu acho que ele já evoluiu, Denise, ele já evoluiu fortemente numa direção que ela é menos na linha do decoreba, como você bem expressou. E, ao mesmo tempo, a gente tem que cada vez mais estimular aspectos que levem em consideração habilidades socioemocionais. Então, do ponto de vista de conhecimento, não é só o aprendizado cognitivo, há de se ter habilidades. Inclusive, para entrar nas universidades americanas, quem quiser ir, eles levam em conta um conjunto, né? Como é que o aluno se comporta, quais são as habilidades dele, como é que ele... Enfim, é levado o ser humano de uma forma global e não apenas a nota da prova ali. Até seu engajamento social, né? Como ou se porventura um candidato a uma vaga numa universidade americana, ele tiver tido ao longo da sua vida no ensino médio, por exemplo, experiência de mobilizações sociais, de atendimento a comunidades carentes, a jornadas de viagem, ganham bolsa ou ganham pontos na avaliação do acesso à universidade. Então, o senhor foi um bom aluno, ministro? Fui um aluno, eu diria, de mediano para bom. Essa posição de mediano para bom, já que o senhor é um excelente cidadão, já que foi deputado tantas vezes e um ministro muito observado aqui na Esplanada como um dos melhores ministros, não seria problema na educação, não seria na técnica de educação? Bom, eu acho que a educação... Olhando para trás, o senhor vê isso? A educação não dá para a gente resumir a uma única solução ou um único aspecto para que a gente possa resolver os problemas educacionais do Brasil. O Brasil é um país que é a 8ª economia do mundo, investe cerca de 6% do PIB em educação, que é um patamar bastante elevado comparativamente a membros da OCDE, países membros da OCDE e outros países do mundo desenvolvido ou em desenvolvimento. Mais do que a Constituição exige. Na verdade, o patamar de investimento é elevado, só que a gente tem, eu digo, uma baixa qualidade na aplicação dos recursos, inversão de prioridades. Para você ter uma ideia, ao longo dos últimos 12 anos, o que era 50% de investimento no MEC, na educação básica, e 50% em ensino superior, ao final desses 13 anos de governos do PT, a gente tem um resultado que coloca 60% para o ensino superior e 40% para a educação básica. Então, a gente precisa inverter essa prioridade, a gente precisa fortalecer a educação básica, até porque... Com uma boa educação básica, a gente vai facilitar o acesso à educação técnica e superior. Agora, a educação básica não é uma responsabilidade hoje dos estados e dos municípios? É, dos estados e municípios. No caso, a educação infantil dos municípios, fundamental nos anos iniciais dos municípios. Nos anos finais, a gente tem uma divisão de estados e municípios, mas é mais também dos municípios, uma visão basicamente bem equilibradas das matrículas entre estados e municípios. O nível médio é dos estados, a responsabilidade. A União age e atua como vamos dizer assim, um ente que complementa, que traça políticas públicas nacionais e que apoia
tanto a educação básica, como também atua na educação superior e a educação técnica. Nós temos uma grande rede de ensino técnico e tecnológico, dos IFE, dos institutos federais, com um padrão de qualidade bastante elevado, mais de 600 campos espalhados por todo o país, mas é uma presença ainda pequena em relação aos cerca de 8 milhões de alunos do ensino médio brasileiro. E eu entendo que não dá para a União centralizar a educação básica no nosso país. A gente vive num país continental, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais de 5.500 municípios. É impossível traçar políticas públicas na área de saúde, educação, ou mesmo segurança pública, centralizada a partir de Brasília. O que há de se ter é uma maior responsabilização dos municípios, maior cobrança, monitoramento e engajamento também social, porque se não houver engajamento da sociedade, a gente não vai fazer avançar a questão da qualidade na educação do nosso país. Perfeito. O ministro da Educação, Mendonça Filho, hoje aqui no Frente a Frente. Nós vamos agora ao intervalo, em 2 minutos, voltamos aqui. Salve, muito boa noite nesse feriado. Não esquecemos aqui do Frente a Frente. Hoje aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília, o ministro da Educação, Mendonça Filho. Mendonça Filho é conhecidíssimo político aqui em Brasília, foi deputado quantos mandatos? Eu fui deputado estadual 2 mandatos e estou no 3º de federal. Fui vice-governador 2 vezes. Isso. E governador vice-governador, foi o autor da emenda que criou a reeleição no Brasil, então um político experiente e que agora é um dos ministros aqui na Esplanada mais respeitados, é muito observado, uma área assim muito pantanosa, muito sensível, qualquer coisa pode derrubar o ministro da Educação. Ministro, esteve aqui um ex-ministro da Educação, o senador Cristóvão Buarque, que chama a atenção nesse último assunto que nós conversamos aqui, sobre o papel da União na educação. Ele diz, o que é verdade, né, que não existem professores contratados, com raríssimas exceções, para o ensino fundamental e o ensino médio, né? As exceções são para as escolas técnicas, acho que no Rio de Janeiro tem tem um Pedro II no Rio de Janeiro. E temos, está falando de governo federal. De governo federal. É o Pedro II. E o governo federal tem pouquíssimos professores, eu não sei exatamente, mas eu acho que menos de 1.000 professores contratados. Na educação... Na educação... básica, você está dizendo fundamental e médio, né? Médio. Médio, se você englobar e levar em consideração os IFES, que proporcionam a educação técnica concomitante. Que é uma excelente ideia. Você tem um eu bom mesmo padrão. Estudei na Escola Federal, em Barbacena, na Escola Agrícola Agropecuária de Barbacena. Mas a pergunta é o seguinte, o senhor coloca o argumento de que não há como centralizar e a União não faria isso muito bem. Mas como existe, argumento do Cristóvão, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal e Correios, que são entidades federais, por que não pode ter uma escola também, ministro? Porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho pelo senador Cristóvão a maior admiração. Eu acho que é um dos homens públicos mais qualificados do Brasil, foi um grande ministro da Educação, ele mobiliza sempre, usa o seu mandato para mobilizar em torno da causa da educação, foi fundamental na aprovação das principais medidas enviadas pelo presidente Temer ao Congresso Nacional, a reforma do ensino médio, a mudança na legislação do FIES, sempre apoiando e defendendo de forma muito enfática e corajosa. Então, meu respeito absoluto e total à figura do senador Cristóvão Buarque, que tem outra qualidade, é pernambucano. Então, mas faz política aqui no Brasil. Aliás, é o 3º ministro da Educação pernambucano, né? Teve o ex-senador, ex-vice-presidente Marco Maciel também. Bom, mas o que é que eu quero dizer? É que eu considero, apesar de que a tese da federalização da educação básica seja algo... Ou pelo menos uma representação. Ele fala em escolas de excelência. Escolas de excelência. Você tem os IFES, você tem os colégios militares, que são vinculados às Forças Armadas, e principalmente o Exército Brasileiro,
e por aí para com o Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Eu não creio que a gente tenha no Brasil a condição, num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 27 estados, 5.500 municípios, a condição de você tocar a política pública educacional básica a partir de Brasília. Eu acho que um dos maiores problemas do Brasil é forte concentração de poder e de controle em Brasília. O Brasil tem que ser um país onde tenha menos Brasília e mais Brasil. E no aspecto da educação, o que se tem que ter é uma política mais descentralizada, mesmo que isso seja com recursos federais, com acompanhamento de políticas públicas traçadas pela União, mas guardando mais autonomia para estados e municípios. Agora, nas universidades, isso não acontece muito, né, ministro? Nas universidades é bastante centralizado, né? A gente percebe, o orçamento é federal. Em termos, porque na prática a Constituição Federal estabelece que há autonomia universitária e a autonomia administrativa e financeira. Então, o reitor é eleito dentro da própria comunidade acadêmica universitária, de funcionários, servidores, alunos e professores. Então, o governo não tem ingerência direta na gestão da universidade. Cada universidade tem a sua autonomia para definir suas prioridades do ponto de vista tanto acadêmico como do ponto de vista de ampliação de campi, enfim, outras iniciativas. Nesse tempo de cortes orçamentários, o orçamento das universidades está preservado? Bom, nós tivemos a preservação plena do orçamento de manutenção, ou seja, custeio das universidades em 2016. Nós assumimos o Ministério da Educação com um corte definido pela gestão da presidente Dilma da ordem de 6 bilhões e 400 milhões de reais no início de 2016. Eu assumi o Ministério no dia 13 de maio de 2016 e pedi ao presidente Temer que atendeu ao nosso pedido para liberar 4 bilhões e 700 milhões de reais. Ele liberou isso. E com esse recurso a gente normalizou e nós retomamos várias obras da educação básica em parceria com estados e municípios e das obras federais. Nas universidades federais, eram 700 paradas praticamente em universidades e institutos federais, a gente também retomou várias obras. E no que diz respeito ao custeio, há 2 anos que não se tinha o custeio executado plenamente, ou seja, 100% do custeio liberado, que é justamente a verba utilizada para a manutenção das universidades federais do Brasil. E nós conseguimos atender uma reivindicação da Andifes e cumprimos a liberação de 100% do custeio para o exercício de 2016. Neste ano de 2017, nós já liberamos 85% do custeio e 60% da verba de capital para investimento, e eu tenho a impressão de que será possível alcançarmos de novo os 100%. Eu estou aguardando apenas uma boa notícia da Fazenda e do Planejamento com relação ao novo descontingenciamento para fazer esse anúncio, desde que eu tenha essa solidariedade do ministro Diogo e do ministro Meirelles. Ministro, uma provocação, já que o senhor é um liberal e considera um saco sem fundo e muito gasto o investimento do FIES. Mas este saco sem fundo e essa grana alta para o FIES, isso é brincadeira perto do custo das universidades, né? Quer dizer, um custo de um aluno no FIES, ele é infinitamente inferior do que o custo de um aluno na universidade pública. Isso não faz o senhor pensar um pouco, não? É meio contraditório. Um governo, entre aspas, tido como de esquerda, foi o que mais ampliou a oferta de vagas em universidades privadas no Brasil. Por exemplo, até o final do governo Fernando Henrique, 70% das matrículas nas universidades federais nas universidades brasileiras eram matrículas na educação privada e 30% em universidades públicas. Era maior nas universidades públicas do que nas privadas? Já era maior, já era mas maior nas privadas. Durante o governo do PT, levou-se para 75% das matrículas em universidades privadas e 25% nas universidades públicas, do total de matrículas nas universidades. Universidade pública é investimento, né? Não, eu não estou contestando, eu digo, ambas são importantes, cumprem o seu papel. Eu estou apenas afirmando que eu vou... Mas é uma situação invertida, né? Hoje o filho do povo, como diz Luiz Helena, né? Ele está na universidade privada, o problema não consegue entrar na problema é que o estudante da escola pública, ele normalmente tem muito mais dificuldade
das famílias mais pobres de Sim. acessar uma universidade São pública raras, do são que são exceções os que a conseguem. classe média brasileira. E a gente tem que criar, primeiro, uma condição de educação básica que proporcione equidade e igualdade de oportunidades, do ponto de vista de padrão de conhecimento, de excelência em termos de desempenho educacional, e priorizar, evidentemente, os estudantes de escolas públicas para que possam cursar universidades públicas também. Essas cotas para as escolas públicas, não sendo, uma vez que as escolas ainda não têm aquela qualidade que se espera, não seria melhor primeiro melhorar o ensino público nas escolas de ensino fundamental e médio, para depois chegar a ter cota na universidade? Bom, o problema de cota, muitas vezes, é que você leva sempre para uma discussão de cota racial, como se, porventura, fosse um problema restrito a esse debate. Eu acho que há de se levar em consideração o filho de um pobre, que ele precisa, independentemente da cor da sua pele, acessar a um curso superior. E eu acho que, se o Brasil ele não proporciona equidade e igualdade de oportunidade, o pobre ele precisa ter uma maior e uma melhor condição de também alcançar uma vaga numa universidade pública. Então, infelizmente, a gente não tem o mesmo padrão de qualidade de uma escola privada, de uma escola pública. Eu digo, na média, evidentemente que a gente tem escolas públicas de excelente qualidade, mas isso não é média do Brasil. Há sempre um gap, uma diferença, e há de se colocar algum nível de prioridade e de padrão de fortalecimento para que esses estudantes, independentemente da cor da pele, possam acessar também uma universidade pública. O ministro, o IPEA está fazendo um estudo muito avançado, indo em várias escolas, analisando, inclusive, orçamento, resultados do IDEB. Eu me lembro que o técnico Ayrton Ellery tem feito um trabalho muito próximo ali e tem incomodado, inclusive nos resultados finais, quando ele diz que não é diretamente proporcional a quantidade de dinheiro, o orçamento, ao resultado prático, né? Tanto de IDEB quanto de resultados para a educação. O senhor já percebe essa diferença que o IPEA está estudando, que o Ayrton Ellery está mostrando que não é só investimento? Isso casa com a minha afirmação há pouco. O Brasil investe cerca de 6% do PIB em educação, o que muitas vezes até superior a muitos países. Ele fala em 3% seria suficiente se houvesse. O que eu jamais como ministro como ministro da Educação vou advogar uma redução de recursos da educação, para a educação. Eu vou até buscar sempre mais e mais. Agora, como gestor público e como alguém que cuida de recursos suados e que são canalizados pelo poder público, pelo contribuinte, eu tenho obrigação de zelar pelos recursos públicos e zelar pela boa aplicação. E zelar pela boa aplicação significa, em termos práticos, naturalmente, investir para que a gente possa ampliar e melhorar cada vez mais a qualidade do investimento. Exato. E aí você tem padrões e padrões. Alguns municípios, com os mesmos recursos, conseguem melhor desempenho, outros, pior desempenho. Então, a gente tem que equalizar isso. O IPEA mostra que escolas no mesmo município têm resultados diferentes. E isso fica muito claro no IDEB, né, no resultado. Sem dúvida. Agora, ministro, eu queria aproveitar, o nosso programa já está quase no fim, entrar um pouquinho na questão política. O presidente promete aí uma ampla reforma ministerial. Essa semana, o senador Romero Jucá, no Twitter dele, disse que 17 ministros vão deixar seus cargos. O senhor é político. Imagina-se que o senhor vai disputar um mandato eletivo no ano que vem. O senhor já conversou com o presidente? É isso mesmo? Ele vai mudar todos os ministros que são candidatos agora, em dezembro? Denise, essa é uma pergunta que só quem pode responder é o presidente da República. Para mim fica até, eu diria, indelicado, falar sobre reforma ministerial, opções do presidente. Nós tivemos um ministro que, nesta semana, pediu exoneração do cargo para o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Pernambucano também. Pernambucano, meu conterrâneo. Ele alegou, e naturalmente isso é fato, inclusive público, distância ou dificuldades com o seu próprio partido e o respaldo do partido necessário a que ele pudesse continuar como ministro das Cidades. Então, a gente tem que aguardar os desdobramentos
daquilo que vai decidir o próprio presidente da Mas República. para o senhor acha que tem que ir até abril, que é a desincompatibilização obrigatória? Eu não posso antecipar uma visão com relação a esse assunto, porque se eu disser que eu tenho que ficar abril, significa dizer que eu estou agarrado ao cargo e talvez... o senhor está trabalhando com... Eu continuo com trabalhando. A minha agenda é trabalhar pela educação. A minha discussão com relação a que projeto seguir, a que caminho eu vou tomar com relação à política em 2018, eu vou guardar para 2018. Até porque a política está tão conturbada no Brasil e a minha missão ela é tão nobre e importante na área educacional que eu acho que seria diminuir a minha dimensão, estar debatendo o eleitoral no ano de 2017, com tantos meses ainda para que a gente possa entrar no panorama eleitoral. Mas tem muita gente já debatendo, né? Por exemplo, o PSDB já está pensando em escolher candidato agora em dezembro, já está essa briga entre o governador Geraldo Alckmin, tem a convenção do partido. Mas aí... O senhor já está como possível candidato a vice-presidente numa chapa com Geraldo Alckmin ou mesmo com Henrique Meirelles. Como é que o senhor está vendo? A esfera da discussão mais, como é que eu posso dizer... no âmbito partidário, que é legítimo. Agora, eu, como ministro da Educação, não posso estabelecer o padrão da discussão da política. Você está fora da política. Porque eu acho que desvia o foco da minha atenção principal. Eu posso até, eventualmente, fazer algum comentário político, mas eu tento ser comedido. No parlamento, vocês que me acompanham, como deputado federal, eu sempre fui muito ativo, muito afirmativo e presente nos principais embates e debates do Congresso Nacional. Mas hoje, como ministro da Educação, meu foco é a educação. Para encerrar o nosso programa, o senhor se arrepende de ter apresentado a emenda da reeleição? Não me arrependo, porque a lógica que presidiu aquela apresentação permanece hoje, uma visão de médio e longo prazo. Os governos de 4 anos são governos muito curtos. Muitas vezes eles deixam de adotar medidas mais estruturantes e de mais longo prazo, porque o resultado daquela medida não vai ser usufruído pelo próprio governante que está no poder. Então, eu acho que a visão de médio e longo prazo tem que estar presente em qualquer democracia do mundo. Eu gostaria que o Brasil avançasse para um sistema parlamentarista, eu sempre fui parlamentarista. Agora, eu sei que é uma discussão complexa, difícil e ainda mais no momento atual que nós vivemos na realidade política brasileira. Então, vamos aguardar o tempo e aguardar os desdobramentos do quadro político brasileiro a partir de 2018. Certamente teremos muitas emoções daqui até a eleição do ano que vem, mas esse Frente a Frente fica por aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença, ministro, e já fica o convite para o senhor voltar. Obrigado, Denise, obrigado, Zé Maria, e um abraço àqueles que nos acompanham de casa. Mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Pois é. É isso aí, trazendo a você todas as informações, uma conversa aberta e franca aqui nessa mesa redonda. Muito obrigado, boa noite. Pois é, e para você que nos assistiu, uma boa noite, até a próxima quarta-feira, mas não saia daí não, vem agora o Jornal da Vida. Muito boa noite.